Seja bem-vindo aqui ao Sertão Notícias da Rádio Cultura. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulinha. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade, de estar aqui mostrando um pouco sobre os direitos e levando conhecimento à população. Muito bem. Lei Maria da Penha é uma conquista da sociedade, né, doutora? A história coloca isso, né? Traz justamente isso. É um dispositivo muito importante para enfrentamento, né? E a punição de agressores, né? Contra as mulheres. A própria história da Maria da Penha também é colocada, mas como qualquer outra lei, precisa ser atualizada, né? Precisa estar acompanhando o momento, e no direito isso é muito comum, né? Eu acho que o que mais tem é risco na Constituição, né? No Código Penal, né? Que entra inciso, sai inciso, é complementado e tudo mais. E na Lei Maria da Penha também, né? Foi feitas algumas mudanças. Eu queria que a doutora pudesse elencar quais foram. Isso, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, para nós mulheres, e ela surge no ano de 2006, na tentativa de mitigar as agressões contra as mulheres, e como bem Tony nos trouxe, ela tem constante mudança, porque a nossa sociedade ela vive de mudanças constantes, e o direito ele tenta acompanhar, mas sabemos que toda construção que se trata de sociedade, ela tem que ser analisada com cautela e, de fato, em busca de solucionar ou, se não, diminuir o problema. E na Lei Maria da Penha não é diferente, né? Uhum. Recentemente tivemos aí a mudança, na realidade, o crime de feminicídio, ele nasce, deixa de ser um crime vinculado ao homicídio, o artigo 121, no qual ele era uma qualificadora, e agora passa a ser um crime autônomo através do artigo 121A, que reflete mudanças na Lei Maria da Penha, na lei de ameaça, injúria, lesão corporal, entre outras, mas traz mudanças realmente significativas para a nossa Lei Maria da Penha, onde se torna mais rigorosa em busca de dar melhores condições e de proteger nós mulheres. Isso é importante ser colocado. Eu vejo que muita gente às vezes acaba se perdendo no termo feminicídio, doutora. Até para explicar, juridicamente, a partir de que momento é um feminicídio e o que é um homicídio, quando se trata de uma morte de uma mulher, né? Até para as pessoas saberem separar, né? Separar. O homicídio, ele independe do qual motivo você está causando aquela morte. Já o feminicídio é motivado pela condição do fator do gênero, não só do sexo feminino, mas sim do gênero feminino, trazendo também para a questão trans, né? Então, assim, você se reconhece no gênero feminino, e aí a morte sendo causada por essa condição do gênero feminino é caracterizada pelo feminicídio, diferentemente do homicídio. Tem uma certa diferença também no que nós trazemos do femicídio. Femicídio, que é a morte da mulher não pela condição dela ser mulher, né? Do motivo, mas por matar a mulher, independente do qual motivo que seja. Um exemplo, um latrocínio, você foi efetuar um roubo e no momento lá ocorreu também a morte da mulher. Então é femicídio. Femicídio é diferente de feminicídio, né? Então é interessante que muitas vezes a gente se depara com esses termos jurídicos, né? E a gente tem até que entender um pouco, né? Até a gente da imprensa, até, né? Quando for fazer o material, a matéria, entender. Porque o que é que acontece? Muitas vezes é colocado, não, olha, aconteceu um feminicídio. Feminicídio é quando por exemplo, tá ligado muito com a questão do companheiro, né? De um ex-companheiro, da violência, né? A mulher já vivia um contexto de violência, né? Num ambiente de violência, que aquela violência, ela evoluiu, infelizmente, para um homicídio, né? Então aí é onde se caracteriza. Está mais atrelado a isso, né? A questão, né? De um ex-companheiro, do atual companheiro,
pela questão do relacionamento, né? O constante é justamente isso, é o companheiro, o ex-companheiro, mas não necessariamente precisa ter esse relacionamento de companheiro ou não. Temos casos também, infelizmente, de irmãos, de pais, né, contra filhas. Então, assim, é dentro do contexto realmente familiar, da convivência. E aí a gente tem essa principal modificação que nos traz, inclusive, em proteção à mulher e nos remete à Lei Maria da Penha, que é a mudança da pena, né? A principal, que a gente tem muitas discussões, inclusive no meio jurídico, sobre que deixa de ser como qualificadora, podendo ser de 12 a 30 anos, e agora se tem como pena mínima de 20 a 40 anos e crime próprio. Então, na verdade, tem que ser endurecida. Agora, mesmo, né? O que seria esse crime próprio? Ele não é um crime mais, porque assim, o feminicídio, ele era visto como uma qualificadora dentro do artigo do homicídio. Ele estava lá como um agravante de pena, aumento de pena, dentro do artigo 121. Hoje ele é um artigo próprio, né? Ele tem o 121A, que foi criado pela Lei 14.994. É para quem está ouvindo agora, né? Como o direito é complicado, né? De se entender. Por isso que a gente até traz um quadro como esse para a gente poder entender que as pessoas se deparam, né, no dia a dia com essas informações e muitas vezes não conseguem compreender. O que a doutora está colocando é que hoje tem um artigo, por exemplo, acho que vocês já ouviram muito alguém dizer assim: olha, fulano foi autuado em homicídio qualificado, né? Ou seja, ele, além de ter matado, né, alguém, né, algum fator que deixou o homicídio, vamos dizer assim, pior ainda do que já é matar alguém, já é algo assim, né, muito ruim, grave, é uma coisa que ficou gravíssima, né, mediante tortura, mediante alguma coisa. Então, quando o delegado, né, e o Ministério Público vai então trazer a nomenclatura para aquele crime, então ele coloca, né, homicídio que foi qualificado. Então, anteriormente era assim, né, mas hoje tem aí um artigo próprio, como a doutora colocou, né? Para as pessoas compreenderem. Para proteger as mulheres, né? Porque apesar de ter essa qualificadora, de se tornar um aumento de pena, não se diminuiu o número dos crimes, né? Eu costumo dizer que o problema nunca é a vítima, o problema é o agressor, né? Então, na própria Lei Maria da Penha se tem um artigo que se defende o tratamento do agressor, né? Então, assim, a gente espera que com esse endurecimento de pena realmente venha essa modificação que diminua os casos, mas que não aconteça o que vem acontecendo depois que endureceu mais a pena anteriormente, que foi diminuiu as denúncias, mas aumentou o caso do feminicídio. Olha aí. Né? Por quê? Porque os agressores, como se tem uma pena mais elevada e já está num nível muito extremo dentro da casa, do ambiente familiar, para eles, se a pena é a mesma, já cometem o ato mais, digamos assim, extremo, que é a morte. Então, o que a gente espera, e que tem muita discussão, inclusive no ambiente jurídico, é que esse endurecimento não reprima as denúncias, não reprima as mulheres em busca de apoio, né? Essa lei foi criada justamente para isso, para proteger as mulheres. E a informação principal que a gente traz aqui para os ouvintes vocês estão protegidas, vocês têm a lei ao lado de vocês e que está para proteger vocês. Agora, quando acontece aquele caso, a gente sempre traz aqui pela manhã, de a mulher sofrer agressão e às vezes ela continua com o marido lá, não é? E aí vai ao extremo, não é? Aí quando acontece um caso desse, da mulher saber que a pessoa, que o companheiro é agressivo, que às vezes está até com uma medida protetiva, mas ela continua a manter contato com essa pessoa. A lei, inclusive, do feminicídio, ela trouxe essa modificação para, inclusive, as pessoas que têm a medida protetiva.
Hoje não depende mais da vítima permanecer com a medida protetiva ou não. Ou seja, trazendo isso para uma linguagem menos técnica, né? A mulher brigou com o marido, foi lá, fez a denúncia, o delegado colocou a medida protetiva, que hoje o delegado pode, e se arrependeu, fez a conciliação e quer retirar. Hoje não depende mais da mulher. Vai caber, através do promotor de justiça, analisar e ver a viabilidade ou não, dependendo do caso. Se foi uma lesão corporal grave, ele não consegue, o processo continua andando e a medida protetiva permanece. E eu acho que isso é interessante, né? Que esteja dessa maneira, não é por outra coisa. A mulher, ela pode ser coagida. Exatamente. Né? Ela pode chegar, olha, se você não tirar aquela queixa, vai acontecer o pior com você, que existe isso, infelizmente. Nós temos um machismo que impera ainda no nosso país, né? E na nossa região, e acontece muitos casos disso, da mulher ser coagida, né? De muitas vezes até a família daquele camarada chegar a coagir. Exatamente. Dizer, olha, vai ficar com processo, vai manchar, né? Como o pessoal diz, a ficha do elemento, né? Irmão, olha, né? Meu irmão tá lá e a culpa é sua, então acontece da mulher se sentir culpada e ela vai lá e acontecia de tirar a medida protetiva, né? E aí agora não depende só dela, né? Vai ser analisado, isso é acertadíssimo, né? Essa é uma mudança muito importante em relação a isso, né? E assim, geralmente as vítimas, elas começam a sofrer as agressões através do psicológico. Sim. Então, assim, é muito difícil você vai encontrar uma vítima de violência doméstica sem já estar em condição de vulnerabilidade psicológica. Ou seja, ela não tem mais aquela autonomia de escolha, né? Digamos assim, ela já está vulnerável, já acha que é dependente totalmente do parceiro. Então, por isso, muito importante os acompanhamentos de psicólogos. E aí a Lei Maria da Penha traz também esse respaldo para a vítima, porque temos que tratar principalmente o psicológico para que não ocorra novamente dela ficar vulnerável para esse companheiro ou essa pessoa que agrediu. Doutora Priscila, deixa eu aproveitar e trazer algumas perguntas, né? Fazendo boa tarde, né? Sou um ouvinte aqui, eu não vou dizer os nomes, né, das pessoas para não ter nenhum problema. Trazendo aqui, quando o marido fala palavras que magoam, né, a mulher, uma agressão verbal, né? Existe algo dentro da Lei Maria da Penha, acho que é isso que ela quer saber, que engloba isso, agressões verbais. A doutora até falava sobre isso, que geralmente inicia por aí, né? Isso, geralmente existe, a Lei Maria, respondendo ao ouvinte, existe, né? Ela se tornou muito ampla, inclusive foi uma grande conquista quando se colocou uma das avaliações para caracterizar a Lei Maria da Penha, a violência psicológica. Porque, de fato, a violência, ela não se inicia com a agressão física. Ela geralmente se inicia com a palavra, vai te rebaixar, vai dizer que você não consegue, vai falar de uma roupa, para depois vir para a parte física e, infelizmente, quando vem no caso extremo, já é a questão do homicídio. Uma coisa que eu acho que é interessante também as pessoas saberem é de que a Lei Maria da Penha e medida protetiva, ela também vale para filho, para com a mãe, né? Então, dentro desse contexto familiar, acho que é até importante explicar um pouco, né, doutora, que não está só ligado apenas a marido e mulher, né? Tá ligado também a esse parentesco, né? Ambiente familiar. Ambiente familiar, né? Como o Tony bem trouxe, ela abrange a mãe, os filhos e toda a convivência. Por quê? O que acontece muito, que a gente vê, ameaça geralmente os pais da vítima, ameaça os filhos, geralmente vai fazer aquele trabalho psicológico que afeta a vítima e a deixa mais vulnerável para não denunciar, para não deixar. Então, a Lei Maria da Penha também, e essa nova lei, que é a 14.994, que é a do feminicídio, ela traz esse respaldo também e endurece mais. Ou seja, se o réu for, o agressor, vamos trazer menos técnico, o agressor for condenado,
ele perde o acesso ao ambiente familiar. O que é isso? Ele não vai poder ter o convívio com os filhos, com os parentes do mesmo ambiente. Por quê? Porque certamente também aquelas pessoas que conviviam com ele sofriam dessas mesmas agressões, sejam físicas ou psicológicas. Quando acontece isso, ele é obrigado a usar a tornozeleira ou não? É essa grande discussão. Né? Agora se torna obrigatório para todos os casos do uso de tornozeleira, mas no mundo jurídico nossa grande discussão é essa, porque a quantidade, né? E outra coisa, a lei nos traz também a importância do não retorno a esse convívio, e aí você ter que não ter a quantidade de tornozeleira adequada, e aí a pessoa fica na liberdade, sem um monitoramento. E aí tem essa discussão para que realmente a lei aconteça e o Estado dê total apoio financeiro para que faça-se cumprir o que a lei planeja, que é mitigar e diminuir esses casos de feminicídio. Muito bem. Vamos lá para as perguntas dos ouvintes, né? Tem algumas perguntas aqui meio assim, né? Cabeludas, né? Bem sensíveis, né? Vamos colocar dessa maneira. Tem um ouvinte perguntando justamente sobre dentro desse contexto de medida protetiva em relação a filho que agride a mãe, né? Eu não quero me identificar, né? Um rapaz que agride a mãe por conta de dinheiro, pode ser denunciado através da Lei Maria da Penha, o filho que bate na mãe? Sim. Inclusive, responde, perde o ambiente familiar, e com essa nova modificação, o que acontece? Tem muitas medidas protetivas que elas não tinham prazos. E aí a pessoa voltava, principalmente quando era relação de mãe e filho, voltava, se reconciliava, o filho passava a residir na casa da mãe e hoje não mais pode. Ou seja, mesmo que tenha essa reconciliação, o processo tramitando, a pessoa corre o risco de quebra de medida protetiva e aí perde a liberdade provisória. Muito Agora, bem. Deixa eu só perguntar um negócio, Tony. A doutora falou sobre essa questão de que a mulher ela não pode mais retirar a acusação, né? Isso. No caso de mãe, grave. A mãe vê o filho assim, ela pode se arrepender e chegar lá, olha, eu tô arrependida, eu não quero mais que meu filho tenha essa medida protetiva, ou entra na mesma situação da outra? Entra na mesma situação. Nossa. Porque é assim, Sebastião, como eu disse, geralmente o agressor, é a grande discussão, porque a própria Lei Maria da Penha traz essa previsão de tratamento do agressor. Como eu disse, a vítima, ela não é culpada, ela é uma vítima, né? E o agressor, seja pelo mundo das drogas, seja pelo convívio familiar que ele teve na sua infância, seja de um traço diferente de psicopatia ou afins, ele precisa de um olhar técnico da psicologia. Então, se você não tratar aquele agressor, ele vai permanecer fazendo novas vítimas, seja a mãe, seja uma companheira, seja uma nova companheira que ele venha a ter. Então aí não tem amor de mãe que dê jeito, né? Infelizmente. Olha, tem aqui, olha, quando uma mulher denuncia o homem, né? Vocês tiram ela da cidade no mesmo dia, quando ela afirma que o homem tem coragem de matar ela. Só para fazer um adendo aqui, hoje a doutora Priscila Veras, ela está aqui como advogada, né? Quando você fala assim que alguém faz uma denúncia, existe uma política pública voltada para isso. Por exemplo, Serra Talhada tem hoje alguns órgãos como o CEAM, que tem uma sede ali na estação, né, do Forró, e que esse centro, né, ele acolhe, né, a mulher vítima de agressão, né, vítima de algum tipo de agressão. E existe advogados, psicólogos, assistentes. Se realmente tiver uma situação grave, né? Existe a lei, existe patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, enfim, então existe alguns órgãos. Em relação não sei se a doutora pode responder isso, existe algum tipo de situação de tirar a mulher realmente da cidade, ou então, né, ter um aparato melhor de fiscalização para que não haja, né? Porque a gente viu agora uma situação muito séria. Agora o camarada foi preso ontem aqui em Nazaré do Pico, que é o mandante do assassinato da ex-companheira lá em Sertânia, né? Que foi
Aconteceu no final de semana. Então, em via pública, ele tinha uma medida protetiva, não podia se aproximar, mas aconteceu esse crime, né? Mas, enfim, a doutora pode nos passar alguma informação sobre isso? Existe inclusive essa nova lei que endurece as regras, né? Tanto da Lei Maria da Penha, como lesão corporal, como ameaça. Ela traz esse aparato de que mesmo inclusive o agressor estando preso em presídio e se for constatado que de lá de dentro ele ainda continua a perturbar, mandando mensagens, ameaçando, pode sim ser requerida a transferência inclusive do agressor de um presídio para o outro. Com relação à vítima, como você bem colocou, tem os órgãos competentes que traz todo esse acolhimento, seja de moradia, seja de acompanhamento psicológico multidisciplinar, né? Que faz esse trabalho. E realmente tem que ser buscado esse apoio e que se permanece por parte do agressor, tem sim essa possibilidade de estar modificando o agressor de local. Muito bem. Outro ouvinte colocou aqui dizendo o seguinte: e quando o agressor é policial? Tem muitos casos. Assim, aliás, a lei independe, né? O camarada pode ser juiz federal, né? A lei é para ele igualmente para qualquer outro cidadão, né? Seja policial, civil, enfim, pode ser o que for. Lei é lei, né, doutora? O princípio da lei, né? Aquele símbolozinho da balança, né? Da venda lá no símbolo é para dizer que a justiça ela é cega para classe social ou função que você tenha na vida, né? Na sociedade, né? Inclusive, essa pergunta ela foi muito pertinente porque o artigo, né? A lei nos traz também dentro dela que hoje, se condenado pelo juiz pelo crime de violência doméstica, se for o cargo efetivo, eletivo, pode perder sim, e não mais recuperar. E se for uma pessoa, a sentença vai para a ficha limpa, inclusive para mandatos, né? Que aí pode ficar inelegível em até 8 anos. Até isso entra lá também, na lei da ficha limpa. Agora, se você for concursado, um exemplo do policial, ele pode perder sim o concurso, além de responder, né, criminalmente, ainda perde o cargo. E independe, e algo muito bom também, que independe do pedido do promotor ou não. Se o juiz verificar lá que no processo não consta o pedido do promotor, ele pode sim, de ofício, fazer essa retirada do cargo. Eu conheço alguns casos, né, de que policiais foram condenados por violência doméstica, por agressão, e agora a governadora passou a caneta, né? Exonera mesmo, né? Então tolerância zero em relação a isso, né? E é uma preocupação também que nos traz com relação a isso, Tony, porque você bem colocou com relação à classe. Infelizmente, né, em alguns ambientes se prefere não denunciar com receio do que a sociedade vai avaliar. E aí se chega aos casos extremos que a gente tem visto ultimamente. Outra relação também é o medo, né, da represária dentro da própria instituição. Então, assim, a lei ela tem essa modificação justamente para trazer esse amparato e realmente, e reforço novamente, mostrar à mulher que ela não está só, que a justiça está ao lado. Porém, no mundo jurídico, tem outra discussão com relação a retiradas de cargos. Por quê? Muitas dessas mães de família, que na grande maioria são mães de família, se propõem a permanecer em um relacionamento, né, abusivo, com base nos filhos, na geração de renda. Então, é uma grande discussão, porque quando você tira a profissão do agressor, automaticamente você tira a renda do pagamento de pensão dos filhos. Isso. Então, o receio, a discussão está Tem muita nisso. Jurisprudência, né, nessas discussões, né? E aí nós esperamos, mais uma vez, que o Estado, e sem sombra de dúvidas isso deva acontecer, como já acontece, dê esse amparo legal aos filhos e à vítima, mais uma vez. Eu deixei por último aqui, porque teve um ouvinte que mandou uma mensagem: e quando o homem é vítima da agressão, né? Tem lei para ele, né? Aí eu fiquei até rindo, né?
porque a gente vê que não para um caso de um homem ser agredido, mulheres já têm sido agredidas por homens milhares de vezes, né? Para acontecer uma agressão, o inverso, né? Mas enfim, tem, né? Hoje tem lesão corporal, existe, né? Responde por lesão corporal. Inclusive, a lei também traz esse aumento de pena, que antes era até 6 meses de pena de prisão. Hoje se inicia de 6 meses a 2 anos. Então, tanto para lesão corporal quanto para ameaça, injúria ou difamação, sofreram essas alterações. E assim, se faz muito essa pergunta, mas nós temos que ter a consciência que a desigualdade de genética de homem para a mulher é enorme, né? E relembrando também, eu trago esse termo de genética de homem e mulher, mas que a Lei Maria da Penha, o feminicídio, abrange não só a função sexo feminino, mas também a parte trans, ela muito está protegida. Doutora Priscila Veras, muito obrigado por ter vindo, né? Ter conversado. Olha como passou rápido, né? Mais de meia hora aqui de bate-papo. Um negócio desse eu fico com medo danado. Rapaz, não, você é um homem de bem, né? Quem é homem de bem, né? Não vai nunca ser inserido em Lei Maria da Penha. Eu tenho medo de entrar num coletivo, num elevador e alguma coisa com uma mulher perto. Porque de repente essa mulher sai gritando dali de dentro, eu tô ferrado. Não, mas não é bem assim não, né? Não é bem assim. Mas, doutora, muito obrigado por ter vindo, né? Ao nosso espaço, e muito obrigado mesmo por ter tirado essas dúvidas, né? Uma conversa bem tranquila, né? E bem à vontade, e fluindo muito bem aqui o assunto, e tirando essas dúvidas também aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado por ter vindo, e até uma próxima oportunidade. Não se preocupe não, que a gente vai aperrear mais vezes, viu? Eu agradeço imensamente pela oportunidade e mantenho à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida que tiver, seja daqui, da parte da rádio ou dos ouvintes. Muito bem. Agora, tu sabe quantas vezes eu vou esquecer esse nome de Priscila? Nunca mais, né? Nunca mais. Também depois de uma pressão danada, né? Muito bem, obrigado aqui a advogada, né? A doutora Priscila Veras, pela participação aqui no nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos.